beleza? Eu sou o Murilo, do canal Teoria em 5, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre função do segundo grau. Se você ainda não viu o nosso vídeo de teoria sobre função do primeiro grau, eu vou deixar o link aqui em cima para você poder clicar. Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para vocês curtirem, compartilharem e se inscreverem no nosso canal, que isso é o que mais ajuda a gente a produzir esses vídeos, beleza? Uma função é dita do segundo grau se ela pode ser escrita como sendo f de x igual a vezes x ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são constantes e a é obrigatoriamente diferente de zero. O gráfico da função do segundo grau, ou função quadrática, é uma parábola. Se a constante a for positiva, essa parábola é uma parábola com concavidade para cima. Se a constante a for negativa, a parábola terá concavidade para baixo. Assim como no caso de uma função do primeiro grau, que a gente pode encontrar os pontos nos quais a reta intercepta os eixos x e y, no caso de uma função do segundo grau, a gente também pode fazer isso. Para a gente encontrar o ponto no qual a parábola intercepta o eixo vertical ou o eixo y, a gente simplesmente precisa tomar x igual a zero. Tomando x igual a zero, a gente percebe que f de x é igual a f de zero, que é igual a c. Então, o ponto no qual a parábola intercepta o eixo vertical é C. Vamos considerar aqui 3 exemplos de parábolas com concavidade para cima. Nesse primeiro exemplo, a gente vê que a parábola cruza o eixo horizontal em 2 pontos. Já agora, nesse segundo exemplo, a gente percebe que a parábola apenas toca o eixo horizontal em um ponto. E agora, nesse outro exemplo, a gente vê que a parábola não chega a encostar no eixo horizontal. Dependendo dos parâmetros A, B e C, a parábola vai ou não encostar no eixo horizontal. Como a gente descobre se a parábola vai ou não encostar então no eixo horizontal? Os pontos de interceptação com o eixo horizontal são os pontos tais que f de x é igual a zero. Então a gente encontra que a vezes x ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Para resolver essa equação, a gente vai utilizar a famosa fórmula de Bhaskara, onde a gente calcula delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E para a gente encontrar os valores de x, a gente calcula como sendo menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Se delta for um valor positivo, raiz de delta também será positivo. Logo, mais raiz de delta e menos raiz de delta serão diferentes entre si. Então, nesse caso, a gente vai obter duas soluções, x1 e x2, cada um respectivamente com mais raiz de delta e com menos raiz de delta. Se delta for igual a zero, raiz de delta também será. Então, mais raiz de delta e menos raiz de delta serão o mesmo valor. E x1, que é relativo a mais raiz de delta, será igual a x2, que é relativo a menos raiz de delta. Nesse caso, como x1 é igual a x2, a parábola encosta no eixo horizontal em um único ponto. Já agora, no caso em que delta é negativo, a gente não consegue calcular raiz de delta no conjunto dos números reais. Dessa forma, não haverá nenhum ponto no qual a parábola interceptará o eixo horizontal. Como foi falado, se A for positivo, a concavidade da parábola é para cima. Portanto, ela terá um ponto de mínimo, ou seja, é um ponto no qual o valor da função vai ser menor do que em qualquer outro ponto. Se a gente tiver uma parábola com a constante A negativa, essa parábola terá concavidade para baixo e ela terá um ponto de máximo. Para a gente calcular esses pontos de máximo ou de mínimo, vamos considerar por hipótese que a função tenha duas raízes diferentes entre si. Para os outros casos, o resultado é o mesmo, mas esse é o que melhor ilustra a ideia. A gente percebe que a parábola é simétrica em relação ao eixo vertical que cruza esse ponto de máximo. Então, a distância entre esse eixo vertical e x1 será igual à distância entre esse eixo vertical e x2. Logo, o valor de x que produz o máximo na função do segundo grau é a média aritmética entre x1 e x2. Quando a gente realiza essa conta, a gente percebe que o x máximo ou o x mínimo será menos b dividido por 2a. E para a gente encontrar o valor da função no x mínimo ou no x máximo, basta a gente utilizar a definição da função. Quando a gente toma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, e a gente substitui x por menos b dividido por 2a, que é o x para o qual a função é máxima ou mínima, a gente encontra que
o valor da função é menos delta dividido por 4a. Esse é o valor de máximo ou de mínimo da função. Bom, galera, então essa aqui foi a nossa aula sobre funções do segundo grau. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma sugestão ou comentários pra gente, por favor, coloquem aqui embaixo. E curtam esse vídeo, compartilhem com quem vocês acham que pode se interessar. E se inscrevam no nosso canal, que isso é o que mais ajuda a gente a produzir esses vídeos. Beleza? Galera, bons estudos e até mais!